Saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nessa oportunidade quero ser grato a Deus por me conceder mais um dia na tua presença e também nessa oportunidade estar ministrando a sua palavra juntamente com os irmãos, estudando a palavra do Senhor. E nessa oportunidade, meus irmãos, estaremos dando continuidade nas lições bíblicas da nossa escola dominical, que tem por título geral do nosso trimestre, que é o segundo de 2020, a Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Meus irmãos, antes de iniciarmos a nossa lição, quero fazer aqui uma pequena introdução, falando sobre a respeito dessa epístola que Paulo está escrevendo aos Efésios, que ela é a base do nosso estudo desse trimestre. Então, o que é essa epístola, né? O que Paulo vai trazer nessa epístola? Então, ela tem um propósito. E qual é o propósito dessa epístola? É revelar o mistério da igreja. Então, Paulo, nessa epístola, ele vai trazer para nós, essa epístola aos Efésios, ele vai revelar o processo pelo qual Deus está levando a igreja para seu objetivo, que é destinando a Cristo. Então é uma carta bastante poderosa, maravilhosa, que Paulo vai estar muito grato a Deus por ter essa revelação. Então Paulo, ele se mostra muito grato ao Senhor Jesus, a Deus por receber essa revelação divina, e ele também nos convida a louvar e a glorificar a Deus pela sua bondade e misericórdia. Amém, meus irmãos? Então, no dia de hoje, nós estaremos estudando a lição de número 2, que tem por título A Sublimidade das Bênçãos Espirituais em Cristo. Também nessa oportunidade, meus irmãos, eu quero aqui mandar um abraço especial em nome dos professores da nossa classe de adultos, os casais, a nossa classe Ebenezer. Quero dizer para os irmãos que estamos com muita saudade de poder estarmos juntos ali na nossa classe, mas nessa oportunidade nós queremos mandar um abraço em especial na nossa igreja Jardim dos Ipês, ali a Assembleia de Deus, Ministério Belém, setor 2, São Miguel Paulista. Que Deus os abençoe em Cristo. Irmãos, dando continuidade na nossa lição, nós vamos estar estudando hoje a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo. E o nosso texto, a leitura bíblica em classe, que é a base do nosso estudo, é a carta de Paulo aos Efésios, o capítulo 1, no versículo 3 e 4, e depois no versículo do 9 ao 14. Essa é a base do nosso estudo de hoje. E eu quero ler com os irmãos o texto áureo da nossa lição, que diz: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Aí a verdade prática. Nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1 e 3. E a verdade prática. Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, então, o nosso tópico 1 da nossa lição que estamos estudando hoje, Paulo vai trazer na sua epístola, a nossa nova posição em Cristo. É muito importante essa abordagem que Paulo faz, porque no passado, irmãos, nós estávamos perdidos e condenados à morte. Essa era a minha condição, a sua condição, a condição da humanidade. Porque a palavra de Deus vai nos dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando Adão e Eva, ele peca lá no Jardim do Éden, ocorre uma separação entre a humanidade e Deus. Então, essa separação existia, o pecado estava ali limitando o nosso acesso a Deus. Mas agora, a partir da morte de Cristo na cruz do Calvário, o Senhor Jesus, com o seu sacrifício, ele cumpriu um plano eterno de Deus que foi projetado desde a eternidade para a restauração e reconciliação da humanidade caída. Então Deus, ele traçou esse plano
para que nós pudéssemos ser resgatados. E a partir desse sacrifício de Cristo, é possível nós termos uma nova posição em Cristo, que é o nosso tópico 1, que estaremos estudando. Então, meus amados irmãos, esse texto do tópico 1, ele vai estar no versículo 3 e 4 da nossa leitura em classe, que é Efésios capítulo 1, versículo 3 e 4. E é interessante nós pontuarmos aqui que Paulo, ele inicia com a doxologia. No capítulo 1, versículo 1 e 2, ele faz uma abertura dessa epístola, faz uma apresentação, e logo após, ele começa com a doxologia, que é o versículo 3, ou seja, um hino de louvor e adoração a Deus. O que quer dizer doxologia, meus irmãos? Doxo é louvor, honra e glória, e logo é palavra. Então, doxologia logo vem a ser palavras de honra e louvores a Deus, adoração verbalizada a Deus. Então, Paulo, quando ele escreve essa epístola, no versículo 3, ele começa dizendo: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está querendo trazer aqui, meus irmãos, é que toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação, nós devemos tributar a Deus. E foi aquele que desde a eternidade, ele traçou um plano de restauração e reconciliação da humanidade. Então a Bíblia vai nos trazer que ele vai nos reconciliar consigo mesmo. Então é uma palavra poderosa, meus irmãos. E nós podemos ver também esse ensinamento de adoração a Deus. O próprio Jesus, quando ele vai nos ensinar lá em Mateus capítulo 6, ele vai nos dizer o seguinte, na oração modelo, o próprio Jesus faz questão de demonstrar essa adoração a Deus. Ele diz assim, no capítulo 6, versículo 9, quando Jesus vai nos falar da oração modelo, ele diz: portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então ele inicia essa adoração a Deus, ele inicia essa oração fazendo uma adoração a Deus, que é digno de honra e louvor. E ele termina também no versículo 14, na parte B, ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Então o próprio Jesus, ele nos ensina na oração modelo que toda honra, toda glória deve ser tributada ao nosso Deus. E ele vai continuar dizendo: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele que é em Cristo, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então nós podemos ver aqui, irmãos, que Paulo aqui, ele faz essa adoração a Deus. Quando ele diga bendito, isso tem um significado que dizendo que Deus é digno de louvor. Glória a Deus. Então aqui, meus irmãos, nós podemos já ver que Paulo, ele inicia fazendo essa adoração e já fala logo em seguida que Deus, ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Então, através do sacrifício de Cristo, meus irmãos, nós temos uma nova condição. E que condição é essa, meus irmãos? Aí o apóstolo Paulo vai continuar nos trazendo isso. Por quê? Porque só é possível, no final do versículo, que essas bênçãos só é possível através de Cristo. Então, em Cristo, ele vai falar que em Cristo nós podemos alcançar isso. Então, isso significa que se somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, é a partir da redenção de Cristo, ou da morte de Cristo na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Então, nós temos essa nova condição. Que condição é essa, irmão? É que nós, outrora, andávamos em pecado, nós andávamos em treva, mas agora, com a morte de Cristo, nós temos o direito de ser chamado filho de Deus, como filho da luz. Portanto, meus irmãos, essa nova posição, ela é caracterizada pela salvação em Cristo. E por isso desfrutamos de todos os benefícios. E qual é esses benefícios, meus irmãos, que nós podemos ter
E Paulo ele vai discorrer esses benefícios que nós alcançamos através desse sacrifício de Cristo. Então, Cristo, Deus traça um plano perfeito, um plano para a redenção da humanidade. Cristo, ele realiza, concretiza esse plano. E o Espírito Santo, ele garante as bênçãos espirituais em Cristo. Então, irmãos, quais são essas bênçãos? Paulo vai trazer aqui do versículo, ele vai mencionar para nós aí, discorrer do versículo 3 até o 14. Quais são essas bênçãos? Primeiro, nós recebemos a Cristo. Cremos no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então nós temos uma nova posição em Cristo, uma nova condição. Através dessa nova condição nós temos, primeiro, a bênção. Ele vai listar no versículo 5, capítulo 1, versículo 4, na verdade. Deus nos elegeu para sermos santos. Segundo, predestinou para sermos filhos. Olha que maravilha, meus irmãos. O terceiro, nos fez agradáveis para si. No quarta bênção, remiu-nos por meio do sangue de Cristo. E é interessante nós falarmos, meus irmãos, que a Bíblia vai nos trazer que Cristo ele nos amou, não quando nós éramos bonzinhos, mas quando ainda éramos pecadores. Olha que palavra poderosa. E no quinto, ele nos acolheu por sua vontade redentora. Sexto, revelou-nos a palavra da verdade. Sétimo, selou-nos com o Espírito Santo da promessa. E ainda garantiu a validade dessa promessa. Então, todas essas bênçãos espirituais, meus irmãos, só é possível a partir do momento que nós reconhecemos que o Senhor Jesus, reconhecemos que o sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário, que era um plano de Deus para resgate de toda a humanidade. Amém, meus irmãos? Eu quero dar continuidade agora no tópico de número 2, que vai falar sobre uma vida cristocêntrica nesse mundo. Então, meus irmãos, Deus, ele planejou uma forma de trazer de volta essa proximidade do ser humano com ele mesmo. A Bíblia vai dizer que ele reconciliou a humanidade consigo mesmo. E o tópico 2 da nossa lição, a base, é os versículos 10 e 11 e 12, que eu vou ler com os irmãos agora, que é a nossa leitura em classe, que diz assim, de tornar, no 9, meus irmãos, vamos iniciar no 9, descobrindo-nos o mistério da sua vontade. Da vontade de quem? De Deus, segundo o beneplácito que propusera em si mesmo. Olha só que maravilha, meus irmãos. Então, no nosso tópico 2, uma vida cristocêntrica nesse mundo. Quando ele fala descobrindo-nos o mistério da sua vontade, aqui o apóstolo Paulo vai trazer para nós que isso é uma revelação que estava oculta aos santos. Mas ele traz agora a luz da palavra na epístola aos Efésios para ficar muito claro para nós isso. É esse mistério revelado. Que mistério é esse? Que Deus, segundo a sua vontade, o seu querer, ele, de acordo com aquilo que ele se apraz. Então, o que Paulo quer trazer para nós, esse mistério? Que Deus, ele descobrindo o seu mistério, a sua vontade, segundo a sua vontade, e propuser em si mesmo. No versículo 10 ele diz, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, ou convergir em Cristo todas as coisas. Então, meus irmãos, aqui nesse versículo 9 e 10 do tópico 2 que nós estamos estudando, então isso que traz para nós essa revelação? Então, Paulo ele vai dizer que vai dizer a verdade a respeito dos decretos eternos que Deus planejou por sua soberana vontade. Aleluia. E que isso quer dizer, irmão? Que de acordo com aquilo, quando ele fala beneplácito, é de acordo com aquilo com que lhe agrada, ou seja, por amor e misericórdia. Então, Paulo ele vai trazer aqui nesse tópico 2 essa revelação. Que revelação é essa? Que Deus, pela sua vontade, então, nosso resgate foi um plano de Deus desde a eternidade, que nós falamos, que ele tem esse plano de restauração e reconciliação com a humanidade. Então, agora Paulo vai trazer ainda no versículo 10,
que na plenitude dos tempos, Paulo revela que o plano divino é fazer convergir todas as coisas em Cristo. Isso então inclui dizer que tudo foi criado por Cristo, para Cristo e que tudo subsiste por Cristo. Ou seja, o universo, os céus e as terras estão submissos à autoridade soberana de Cristo. Então, tudo, meus irmãos, quando nós lemos no versículo 10, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. No versículo 11, nele que é em Cristo, digo, em que também fomos feito herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que se faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Amém, meus irmãos? Então, nesse tópico 2 da nossa lição, Paulo vai trazer então com clareza esse mistério que Deus ele planejou e que Cristo foi realizado, ou Cristo concretiza esse plano, e esse plano da salvação. E ele continua dizendo, meus irmãos, que tudo era para o louvor da sua glória. No versículo 2 que eu acabei de ler, com o fim de sermos para louvor da sua glória. Nós quem? Está falando dos judeus, os que primeiros esperamos em Cristo. Em quem também, versículo 3, vós estáis depois de ouviste a palavra da verdade. Vós, quem esse vós? Então ele estava dizendo aqui aos gentios, ou seja, tanto judeu quanto gentil, a partir do momento, ele vai dizer, depois de ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Ou seja, então aqui ele começa a trazer que não há distinção entre judeus e gentios, e que sim, todo aquele que ouviu a palavra do Senhor, o evangelho da salvação. E ele continua dizendo, e tendo nele também crido, nós que temos crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Amém? Que é o nosso tópico 3. Que vai falar o Espírito Santo, penhor da nossa herança. Então, meus irmãos, Deus traçou um plano para a humanidade, para resgatar a humanidade, para restaurar a humanidade, reconciliar a humanidade. E em Cristo foi possível essa realização desse plano. E o Espírito Santo, nós falamos que nos garante essas bênçãos espirituais. Então, irmãos, é interessante a Paulo ele trazendo essa revelação e a importância dessa doxologia, um caráter, irmão, trinitário. O que isso quer dizer? Que Pai, Filho e Espírito Santo são fundamentais na salvação da humanidade, ou na reconciliação. Ambos estão atuantes. E o Espírito Santo, irmãos, que é o tópico 3 da nossa lição, ele tem um papel fundamental nesse plano da salvação, que é idealizado por Deus Pai. Deus, então, idealizou, Cristo realizou, concluiu esse mistério, e o Espírito Santo tem um papel fundamental. Por quê, meus irmãos? Quando nós aceitamos a Cristo, a Bíblia vai dizer que nós recebemos o Espírito Santo. Então, meus irmãos, nós recebemos por meio da fé. Quando nós aceitamos a Cristo, Tito, capítulo 3, versículos 5 e 7, vai nos dizer, vai trazer essa informação. Depois os irmãos pesquisam em casa, mas quando nós recebemos a Cristo como nosso Salvador, aceitamos pela fé, nós recebemos o selo do Espírito Santo. E o que isso quer dizer, irmão? Nos tempos bíblicos, o selo era usado como sinal de propriedade pessoal. Então, quando nós aceitamos a Cristo como o nosso único e suficiente Salvador, nós recebemos o selo do Espírito Santo. Ou seja, o que isso quer dizer? Que nós agora somos propriedade exclusiva do Senhor Jesus. Meus irmãos, e é interessante que o Espírito Santo, ele tem uma função fundamental na vida de todo cristão. Primeiro, ele identifica os que pertencem a Cristo, pois o Espírito Santo testifica daqueles que são filhos de Deus. Romanos 8 e 9 vai nos dizer isso. Romanos 8 e 9, ele vai nos trazer essa palavra dizendo que o Espírito, ele nos traz, nos testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus.
Segundo, irmãos, o Espírito Santo ele tem um papel fundamental de regenerar, purificar e santificar o pecador. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. E o Espírito Santo ainda, ele é muito importante, ele vai nos trazer esse relacionamento verdadeiro com Deus através do fruto do Espírito. Nós já estudamos também essa lição na nossa EBD, que está em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Então o Espírito Santo, meus irmãos, o próprio Jesus, quando fala aos seus discípulos, ele fala, é necessário que eu vá, para que seja enviado o outro Consolador. E ele fala, quando ele vier, convencerá o mundo da justiça e do juízo. Então ele que convence, é ele que nos ajuda a sermos crentes melhores, é o Espírito Santo que continua nos santificando, ele nos ajuda no processo da santificação. E o apóstolo Paulo também, ele continua dizendo na leitura em classe, irmãos, no versículo 14, o qual é o penhor da nossa herança. Quem? O Espírito Santo, para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Ou seja, o Espírito Santo é o penhor da nossa herança. Esse penhor, irmãos, é costume da antiguidade também de penhorar algumas coisas. Hoje nós conhecemos como fiador, né? Alguém é o nosso fiador, vamos adquirir alguma coisa e é o fiador. Então podemos dizer assim, o Espírito Santo é o penhor, ou seja, é o depósito, é a garantia de que nós somos filhos de Deus. Essa palavra penhor é de origem semítica e era usada nas transações comerciais da antiguidade para assegurar o preço ou garantir o pagamento de algo. Então Paulo ele vai nos ensinar, irmão, que o Espírito Santo é o depósito que garante a nossa herança em Cristo. Então o Espírito Santo ele nos ajuda na nossa fraqueza. O Espírito Santo, irmãos, a Bíblia vai nos dizer que até nas nossas orações ele intercede por nós, porque nós não sabemos como pedir. E ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, a palavra de Deus vai nos dizer. Meus irmãos, então quando nós recebemos o selo do Espírito Santo, então nós temos a salvação garantida. Então, quando nós recebemos o selo e o Espírito Santo se torna o penhor da nossa herança, nós temos a nossa garantia de salvação. Isso, meus irmãos, não quer dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é isso que nós estamos dizendo. Mas que a nossa conduta, ela é muito importante. E a redenção está validada aos eleitos em Cristo que permanecem fiéis. Está em Mateus 24 e 13. Então, Deus, pela sua infinita misericórdia, ele traça o plano perfeito para resgatar a humanidade. Esse plano é executado por Cristo na cruz do Calvário. A Bíblia vai dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Espírito Santo, quando Cristo foi assunto ao céu, ele manda um outro Consolador, o Espírito Santo, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele nos ajuda nas nossas fraquezas, ajuda-nos a orarmos. Então, meus irmãos, a Trindade tem um papel fundamental na salvação da humanidade. E o apóstolo Paulo vem trazer essa epístola aos Efésios, a clareza desse tema tão maravilhoso e desse mistério, e nos traz a revelação, ou seja, o mistério que a igreja adquiriu, que é a salvação em Cristo Jesus. E ele nos traz com clareza nesse tópico 1. Meus irmãos, que Deus os abençoe em tudo. Tenham um excelente domingo de Páscoa, que o Espírito Santo possa estar consolando os vossos corações e a verdadeira Páscoa, que é Cristo Jesus, possa estar dentro de nós e nós possamos ser gratos por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, pelo sacrifício na cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe em tudo, para a glória de Deus Pai. Amém.